Olá, irmãos. Saúde cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e estamos aqui para estudarmos um texto do irmão Fabrício Freitas, porque hoje é sexta-feira e é o dia que nós fazemos a nossa sexta-feira com Cristo. O irmão Fabrício Freitas, ele é pastor, ele é diretor executivo das Missões Nacionais e ele é lá de Brasília, Distrito Federal. Então, ele escreveu um texto chamado Entre Vida e Morte. E esse texto foi escrito para o Manancial, que é uma publicação da União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece 365 meditações, uma para cada dia do ano. São textos devocionais escritos baseados na Palavra de Deus, porções da Palavra de Deus, que é a Bíblia, com o intuito de inspirar, confortar, confrontar, fortalecer e edificar espiritualmente a minha e a sua vida. São gotas de esperança diárias que promovem transformação e crescimento. Como vocês sabem, eu não escrevi o texto, foi o irmão Fabrício Freitas. Então, o que eu vou fazer nessa sexta-feira com Cristo? Vou ler o que ele escreveu e contar para vocês aquilo que eu entendi, tá bom? Quero pedir gentilmente que vocês possam se inscrever no canal, que vocês possam fazer ali comentários, que vocês possam compartilhar de forma que outras pessoas também tenham o privilégio de ouvir a palavra como nós estamos tendo de estudá-la, tá bom? Então, isso dito, vamos orar e pedir ao Senhor que nos abençoe, que nos mostre a diferença entre vida e morte. Ó Deus, muito obrigada porque Tu estás cuidando de nós, nos guiando, nos mostrando a diferença entre vida e morte. E nós sabemos que vida mesmo só há em Jesus Cristo. Que cada um de nós hoje possamos compreender essa verdade eterna. É o que te pedimos, não porque a gente mereça, mas em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, então hoje nós vamos refletir sobre Romanos 6, do versículo 20 até o 23, que vai falar de uma forma super, mega, hiper clara sobre a diferença entre viver no pecado e, portanto, a diferença entre viver no pecado e viver em Cristo. Será que tem diferença? Então, nós vamos ver isso hoje. Então, é uma mensagem sobre vida e morte espiritual. Então, a palavra vai falar que, através do irmão Paulo, do apóstolo Paulo, que no passado, quem vivia no pecado estava livre da justiça, ou seja, não tinha compromisso com Deus. Essa liberdade era uma coisa assim, ilusória, né? Porque a verdade, o que estava acontecendo, na verdade essa pessoa estava na escravidão. E essa escravidão acaba levando a pessoa à vergonha e à morte. E qual que era o resultado da vida no pecado? É só vazio, é só vergonha. O fim dessa caminhada é a morte espiritual, a gente fica separado totalmente, uma separação eterna de Deus. Mas e agora? Qual é o fruto em Jesus Cristo? Agora em Jesus Cristo a gente é liberto do pecado e a gente se torna servo de Deus. Então, o fruto dessa nova vida agora é a santificação. É uma transformação diária. É o fim daquele caminhar nas trevas e nós vamos passar, então, a viver a vida eterna. E, logicamente, isso vai estar todo o contraste no final. Por quê? O irmão Paulo, o apóstolo Paulo, ele vai resumir tudo numa frase super poderosa que diz que o salário do pecado é a morte. Mas o presente que Deus dá pra gente é a vida eterna em Jesus Cristo. O pecado paga com a morte. A moeda do pecado é a morte. Mas Deus, na sua infinita graça, na sua infinita misericórdia, Ele oferece vida eterna como presente pra gente. Não como recompensa, porque, na verdade, a gente não merece nada. Então, Ele oferece um presente dado mesmo através de Cristo, em Cristo Jesus. E qual é a mensagem principal, então, desse texto que nós vamos ler?
que é Romanos 6, de 20 a 23. A gente é chamado para escolher entre dois caminhos: vida no pecado, que é a morte, ou a vida em Cristo, que é a santidade e a vida eterna. É uma passagem que vai lembrar a gente que a verdadeira liberdade não está em fazer o que a gente quer, mas em viver para Deus, porque só Ele nos conduz à vida plena. Amém? Então vamos ler Romanos 6, de 20 a 23. E diz assim, ó: quando eram escravos do pecado, vocês não faziam o que é direito. Porém, o que é que vocês receberam de bom quando faziam aquelas coisas de que agora têm vergonha? Pois o resultado de tudo aquilo é a morte. Mas agora vocês foram libertados do pecado e são escravos de Deus. Com isso, vocês ganham uma vida completamente dedicada a Ele. E o resultado é que vocês terão a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte. Mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Bom, então, o versículo escolhido para o texto entre vida e morte é o 23, que diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Bom, então imagine você aí, vamos imaginar, você num país que tem pena de morte, tá? E você tá lá sendo julgado num tribunal e você é a pessoa que está sendo colocada ali para ser julgada, é o réu. E aí as provas que estão levantando contra vocês não dá nem para discutir, são todas verdadeiras e realmente você vai ser condenado. Não tem como você se justificar. É uma situação assim que não dá nem para imaginar, né? Bom, e a Bíblia mostra pra gente que essa é a condição de todo ser humano diante de Deus. Isto é, nós somos todos culpados, todos separados por causa dos nossos pecados. É como se estivéssemos num tribunal onde todas as provas são contra nós e assim, no final o veredito vai ser a morte. E no caso, a morte espiritual. Então, o irmão Paulo, o apóstolo Paulo, ele resume de forma poderosa essa realidade. Ele diz que o pecado destrói o relacionamento, rouba a paz, enfraquece a alma e leva à separação eterna de Deus. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, o que ele faz? Ele oferece vida plena e vida eterna, não porque a gente mereça. Longe disso, porque a gente não merece nada. Mas porque Deus nos ama e essa vida eterna está em Cristo Jesus. Aquele que pagou o preço lá na cruz, né? Para nossa condenação, para que a gente pudesse realmente ser livre. Então Jesus foi lá, é como se a gente pedisse a conta e Jesus pegasse lá o papel do garçom e fala: deixa que eu pago. E ele pagou o preço para que a gente pudesse ficar totalmente livre desse nosso pecado, que era uma conta muito alta que a gente nunca poderia pagar. Bom, então, meu irmão, minha irmã, hoje é o dia. Hoje é o dia que você pode fazer uma escolha fundamental e com certeza, é a escolha mais importante da sua vida. Se você vai querer continuar recebendo o salário do pecado, que é a morte, ou se você vai aceitar o presente da vida que Jesus Cristo dá para você. Então, eu convido você a prestar atenção nisso que eu vou te falar agora. Se você realmente parou para pensar, olhou para você, viu quem você é, viu o que Deus faz por você, e você fala: meu, eu quero escolher a vida, não quero morrer, não quero ficar apartado de Deus eternamente, eu reconheço Jesus como meu Salvador. Se você é desses, meu irmão, presta atenção. Feche os seus olhos agora para se concentrar e vamos fazer essa oração juntos. E ela diz assim, ó: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, mas creio que o Senhor morreu e ressuscitou por mim. Peço perdão e o recebo como Senhor e Salvador da minha vida.
Amém. Bom, meu irmão, se você fez essa oração, eu sugiro aí que você procure uma igreja onde se realmente as pessoas estudam a palavra de Deus, né? Vai lá para uma igreja, procura o pastor, procura os irmãos, procura um líder, procura alguém que possa te orientar e fala assim, olha, eu me decidi ao lado de Jesus, eu quero ser orientado, eu quero aprender mais desse Deus, tá bom? O nosso manancial termina assim, ó, Jesus Cristo é o único caminho que nos conduz à vida eterna. Só Ele. Bom, e agora eu vou terminar deixando aqui meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que nós que sabemos qual a diferença entre vida e morte, para nós o abraço dá super mega certo. Não tem erro, a gente pode e deve abraçar. Quero que você se lembre também do nosso versículo deste ano, que é 1 Coríntios 3,16, que diz: somos o templo onde o Espírito Santo habita, se move e manifesta a glória de Deus. Amém? E agora eu termino deixando a frase do ano, né? A frase que vamos dizer todos os dias, que foi dita por Augusto Nicodemos e que é uma frase maravilhosa. Ela diz assim, ó: arrependimento não é quando você chora, é quando você muda.